Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático e à nossa viagem ao mundo mágico da teoria do crime. Legal? Hoje iremos iniciar falando sobre o crime consumado. Mas o que vem a ser crime consumado, turma? O crime consumado, tá? É aquele em que reúne todos os elementos que estão previstos no tipo penal incriminador. Tá? Então, é quando se reúne, quando temos todos os elementos do tipo penal incriminador. Um exemplo para ficar claro de crime consumado. No crime de homicídio previsto no artigo 121 do nosso Código Penal, o tipo penal é matar alguém. Então, assim que eu desfiro ou um tiro ou uma facada, tá? Assim que a vítima vier a óbito, o crime estará consumado, tá? Então, homicídio, tipo penal, matar alguém. Assim que a vítima vier a óbito, vier a morrer, o crime estará consumado, beleza? Isso é o crime consumado. Intercrimes. O que vem a ser intercrimes, turma? Turma, intercrimes são as fases que o agente percorre, tá? Até a consumação do crime, até chegar à sua fase consumatória. Então, intercrimes são as fases que o agente vai percorrer para alcançar o seu resultado, para alcançar a consumação do crime. Tá? Que fases são essas? É a fase da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. Vamos falar de cada uma. Da cogitação. Turma, nessa fase, tá, o agente está apenas pensando em cometer um crime. É uma fase interior, é impunível. Tá? Ele está apenas pensando em cometer o crime. Ele não externou esse pensamento, ficou para ele algo interior. Né? Aqui é interessante nós fazermos, tá, um breve comentário, tá, ou um esclarecimento, ou uma crítica, melhor dizendo, que é a aberração que foi feita, a aberração jurídica que foi desenvolvida pela nossa Corte Maior, que é o STF, que é o Defensor das Regras Constitucionais, onde uma decisão do ministro Alexandre de Moraes passou a criminalizar o pensamento. Isso é uma aberração, como eu já disse para vocês, tá? A fase interior do crime, tá? Aquela fase do pensamento, tá, do agente em praticar aquele ilícito é impunível, beleza? Segunda fase, a fase da preparação. O que significa essa fase? Turma, nessa fase, tá, o agente pratica todos os atos necessários ao início da execução, tá? Então, o agente, na fase da preparação, ele vai praticar, tá, todos aqueles atos que serão necessários para o início da execução da conduta ilícita. Tá? Então, são os atos, turma, que antecedem a execução. Tá? Também são impuníveis. Beleza? Terceira fase, fase da execução. Aqui, turma, é o início da agressão ao bem jurídico tutelado. Tá? Inicia-se, turma, a efetiva lesão ao bem jurídico protegido, albergado, alcançado, tutelado pela lei. Tá? O agente, tá, começa a realizar a conduta descrita no tipo penal. Tá? É o início da conduta do descrito no tipo penal. Beleza? E a quarta fase, fase da consumação. O que vem a ser fase da consumação? É quando, turma, todos os elementos, sejam eles objetivos, subjetivos e normativos, do tipo penal são realizados.
É quando ele alcança o resultado pretendido. Beleza? Tranquilo. Classificação do crime consumado. Pode ser quanto ao momento da consumação. Os crimes podem ser material, formal e de mera conduta. Crime material, gente, como já falamos aos anteriores, tá? Aulas passadas, tá? É aquele que prevê, tá, um resultado naturalístico como necessário para a sua consumação. Então é aquele que prevê a existência de um resultado para a sua consumação. Um exemplo, o aborto. Formal, gente, tá? É aquele que descreve um resultado naturalístico cuja ocorrência é prescindível, é necessário para a consumação do delito, tá? Então, ele descreve um resultado e esse resultado, tá, é necessário para a consumação do crime. Um exemplo, a extorsão mediante sequestro. O sequestro é necessário para que o crime se consuma, tá? Para que possa ser realizada a extorsão. Beleza? Tranquilo. De mera conduta, turma, tá? São crimes de mera conduta, tá? É aquele cujo resultado, turma, não pode ocorrer, porque sequer existe a sua descrição. Um exemplo, o ato obsceno, violação de domicílio. Tranquilo? Outra classificação. Classificação quanto à duração do momento consumativo. Tá? Classificação quanto ao momento, quanto à duração do momento consumativo. Eles podem ser permanente, instantâneo ou permanente de efeitos instantâneos. Crimes permanentes, gente. O que é crime permanente? É aquele cuja consumação, turma, tá, se protrai, tá, no tempo, se alarga no tempo, tá? Isto é, ele se prolonga no tempo. Então, a fase de consumação persiste enquanto o agente quiser, enquanto for o desejo do agente. Um exemplo, a extorsão mediante sequestro. Beleza? Tranquilo. Crime instantâneo. O que vem a ser o crime instantâneo, turma? É aquele que se consuma imediatamente, tá? Em um determinado período, em um instante definido. O exemplo, crime de furto. Beleza? Crime instantâneo de efeitos permanentes, turma. O que vem a ser isso aí? É aquele que se consuma imediatamente, em um momento determinado no tempo, mas cujos efeitos se prolongam no tempo. O exemplo, o aborto. Tranquilo? Tentativa. O que é tentativa, gente? É quando, turma, o agente inicia a execução, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias ou vontade alheias à sua. Então, ele inicia a execução, tá? Mas ele não consegue alcançar o objetivo, o resultado, tá, pretendido, não ocorre a consumação por circunstâncias ou vontades alheias à sua. Beleza? Tá. Requisitos para que ocorra a tentativa. Nós podemos tirar, abstrair do próprio conceito que acabamos de dar. Primeiro, que a execução do crime tenha se iniciado. Então, é obrigado que a execução tenha se iniciado. Tá? Segundo requisito, turma, que a consumação não tenha ocorrido por circunstâncias à vontades alheias do agente. Tá? Então, segundo requisito, que a consumação não se dê por circunstância ou vontade alheias do agente. Beleza? Tranquilo. Consequências, turma, da tentativa. Existe alguma consequência? Sim, gente. Se não existir, tá, uma posição em contrário, tá, a consequência é a redução, tá, de 1/3 a 2/3 da pena. Tá?
nós vamos punir, tá, o autor do crime como se tivesse o crime sido consumado e aplicar um redutor de 1/3 a 2/3 dessa pena. Tá? E quem é esse critério? Quem vai fixar esse critério? É o próprio juiz que vai fixar entre 1/3 a 2/3. Quanto mais próximo for da consumação, mais menor será a diminuição. Beleza? Tranquilo. Classificação dos crimes, dos crimes tentados, gente. Quanto ao percurso do intercrimes, tá? Quanto ao percurso do intercrimes, os crimes, a tentativa pode ser tentativa imperfeita ou inacabada, tentativa perfeita ou acabada ou crime falho. Tentativa imperfeita ou inacabada. O que vem a ser isso aí, gente? É quando o agente, turma, não pratica todos os atos executórios. Então, tentativa imperfeita ou inacabada é quando o agente não pratica todos os atos executórios. Quando há uma interrupção, tá, do próprio processo executório. Tranquilo? Beleza. Tentativa perfeita ou acabada ou crime falho. Gente, o que vem a ser? É quando o agente pratica todos os atos executórios, mas mesmo assim ele não consegue consumar o crime, não consegue alcançar o resultado pretendido. Tá? Um exemplo, Tiburcio descarregou todo o revólver em Chiquinho, mas ele não é atingido de maneira letal. Beleza? Outra classificação, turma, quanto ao resultado produzido à vítima. Quanto ao resultado produzido à vítima. A tentativa pode ser tentativa branca ou tentativa cruenta. O que vem a ser tentativa branca, turma? É quando o golpe desferido, tá, não atinge o corpo da vítima, que, portanto, não irá sofrer nenhum dano à sua integridade corporal. Então, tentativa branca, quando, tá, o objeto, o golpe desferido, não atinge o corpo da vítima. Em razão disso, não vai lhe causar nenhum dano, nenhum dano à sua integridade corporal. Um exemplo, tá? Quando o disparo da arma de fogo não atinge a vítima. Beleza? Tentativa cruenta, gente. Quando a vítima é atingida. Então, a vítima é atingida, tentativa cruenta, tá? Vamos lá. Tiburcio deu um tiro em Chiquinho, alvejou Chiquinho, tinha o intuito de matá-lo. Entretanto, quando ele for dar o segundo tiro, ele é impedido, tá? Para concretizar o resultado. A vítima foi atingida. Entretanto, não chegou-se ao resultado pretendido pelo agente por vontade alheia à sua. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Outra classificação, quanto à possibilidade de alcançar a consumação. Quanto à possibilidade de alcançar a consumação. A tentativa pode ser idônea ou inidônea. Tentativa idônea. O que vem a ser a tentativa idônea, turma? É aquela em que o sujeito pode alcançar a consumação, mas não consegue fazê-lo, tá, por circunstâncias alheias à sua vontade. É aqui a tentativa propriamente dita, tá? A tentativa idônea é a tentativa propriamente dita. Tranquilo, turma? Tentativa inidônea, turma. O que vem a ser tentativa inidônea, turma? É o sinônimo, turma, de crime impossível, tá? Ocorre quando o agente inicia a execução, mas a consumação do delito era impossível por absoluta ineficácia do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto material. Nesse caso, turma, não se pune a tentativa, pois essa conduta é uma conduta atípica. Beleza? Um exemplo. Um cidadão Tiburcio quer matar Chiquinho.
Para tanto, ele oferece Chiquinho, tá, açúcar em vez de veneno. Crime impossível. Uma outra. Tibúrcio vê Chiquinho deitado no solo, os olhos fechados, supondo estar dormindo, desfere uma facada em Chiquinho. Entretanto, Chiquinho já estava óbito, tinha ido a óbito, tinha sofrido um ataque fulminante, tá? Crime impossível. Como é que você vai matar um morto? Tranquilo? Crime impossível ou tentativa inidônea, beleza? Crimes que não admitem tentativa. Turma, existem alguns crimes que não admitem a tentativa. Ivo, que crimes são esses? Vamos lá. Os crimes culposos, os crimes préter-dolosos, os crimes omissivos próprios, os crimes de atentado, os crimes habituais, os crimes unissubsistentes, tá? Os crimes que exigem o resultado como premissa para a aplicação da pena e as contravenções penais. Tranquilo, turma? Beleza. Crime impossível. Falamos rapidamente do crime impossível, né? Quando falamos da tentativa, em turma, inidônea. Não foi isso? Então vamos repetir só para ficar mais claro. Crime impossível, gente, ocorre, turma, quando a conduta do agente jamais, tá? Ocorre quando a conduta do agente jamais poderia levar o crime à consumação, quer por ineficácia absoluta do meio, quer pela impropriedade absoluta do objeto. Então, crime impossível ocorre quando a conduta do agente jamais poderia levar o crime à consumação, quer pela ineficácia absoluta do meio, quer pela impropriedade absoluta do objeto. Beleza? Hipóteses legais, gente. Tá? Quando é que vai acontecer crime impossível? Tá? Absoluta impropriedade do objeto, absoluta ineficácia do meio ou obra de agente provocador que concomitantemente tome providências para tornar inviável a sua consumação. Consequência, qual é a consequência do crime impossível, gente? Quando falamos da tentativa inidônea, vamos repetir. O agente não responde por crime, nem mesmo na forma tentada, tá? Quando ocorrer o crime impossível, o agente não responderá por crime, tá? Nem na forma tentada, como dissemos. A figura, tá? A conduta praticada pelo agente é uma conduta atípica. Beleza, turma? Obrigado, até a próxima, abraço.